Então, pessoal, mais uma aula aí, né? Estamos trabalhando com eletromagnetismo, campo magnético, força magnética, né, velho? Força eletromotriz e, como sempre, né, parte 1, parte 2, parte 3. Então, vamos dar continuidade. Então, vamos partir, né? Exatamente. Vamos continuar Vamos lá, então? o assunto. Vamos lá? Então, aí, continuando. Aula 41, né? Força eletromotriz, parte 2. Exatamente. Então, aí falando da FEM, né? Força eletromotriz induzida em barras em movimento, né? Já vimos algumas situações e hoje nós iremos mostrar a construção do canhão de gás com ímãs de neodímio. Bom, a habilidade vai ser compreender a geração de diferença de potencial pelo movimento de uma barra de metal. Então, falamos aí por que usa essa questão da FEM, né? Vai ter que ter essa diferença de potencial. Entender a lei de Faraday, utilizado para calcular a quantidade de força eletromotriz induzida. Bom, FEM induzida em barras em movimento. Falamos aqui que a barra tem que estar em movimento, né? Então, para isso, podemos calcular a quantidade de força eletromotriz gerada pela barra em movimento. Como? Analisando mais detalhadamente o que acontece com um dos portadores de carga no interior da barra. Então, a barra vai ter esses elétrons livres que, com o movimento em um campo magnético, vai ter a interação do campo magnético da barra, e se a barra estiver em movimento e se ela também estiver ali numa direção que faça essa interação. Nós falamos aqui que não é de qualquer forma. Vamos imaginar que a barra condutora se desloca com velocidade de intensidade constante, perpendicularmente ao campo magnético uniforme. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que acontece? Quando você fala aí que tem que ter essa barra, lembrando sempre que tem que ter aquela situação de não ser paralelo o movimento da barra em relação ao campo magnético. Se eu tenho norte e sul, então está passando as linhas de campo. Se eu pegar essa barra e mover na mesma direção, não importa se é no mesmo sentido ou não. O importante é a direção. Se estiver na direção, ou é 0 ou é 180, o que acontece? Não ocorre surgimento. Porque se não ocorre em uma partícula, logo não vai ocorrer em uma barra, porque uma barra ela é constituída de várias partículas. Justamente. Né? Então a barra tem que estar ou perpendicular aí ao campo, ou um ângulo de 0,90. Tem que estar oblíqua, né? Isso, claro. 0,90 ou também, né? De 90 até 180. Também, Mas aí, se você fizer aquela redução de quadrante, acaba chegando na mesma coisa. Em física, utilizamos 4 quadrantes de 0,90, né? Porque só muda o sinal aí, o seno, etc. Né? Lembrando, só não pode esquecer dessa particularidade. Não pode ser paralelo o movimento da barra em relação às linhas de força, né? As linhas ali do campo magnético, certo? Prestando atenção nisso, vai dar tudo certo. Vamos lá, continuar? Vamos lá, ok. Lembrando das regras da mão direita número 1, regra da mão direita número 2, né? À medida que a barra se desloca, a força magnética se manifesta, empurrando os portadores de carga. Quem são? As partículas que eu falei. Nós fazemos para uma, só que aí são milhares, milhões, né, de elétrons livres. Elas vão para onde? Elas vão se mover para a extremidade da barra, polarizando. Então, o que vai acontecer aí? Então, imagina que você vai... Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Imagina o seguinte, se você tem ali uma barra, o que acontece? Essa força magnética agora, ela vai ser a causadora de movimentar, só que nós sabemos que quem se movimenta são os elétrons. Então, você vai fazer a regra da mão direita, só que aí o que vai acontecer? Vai ser o contrário do empurrão. Então, se tem um elétrons e o empurrão está sendo para cima, significa que eu tenho que orientar lá negativo para baixo. Se o empurrão for para baixo, eu sei que é o contrário, vai para cima. Então, ele vai mover. Então, uma parte vai estar com excesso de elétrons, polo negativo. O outro vai estar como polo positivo, falta de elétrons. E se você conectar, como nós vimos na aula anterior, o que acontece?
você conecta ali um fio, esse fio vai fazer o quê? Vai possibilitar a fluidez, né? Os elétrons vão se mover por esse fio. Então ali você vai ter a corrente elétrica, o quê? A corrente elétrica induzida. Para isso, com o movimento. Parou o movimento, lembrando da questão lá da aula anterior, o que acontece? A barra neutraliza. E se eu inverter o sentido, na mesma direção inverter o sentido, eu mudo a polarização, certo? Então vamos lá, continuando. Vamos voltar lá para o slide. Então olha só, ao mesmo tempo em que se inicia a separação das cargas, um campo elétrico se estabelece no interior da barra também, originando o quê? Uma força, agora de origem elétrica, certo? Sobre os portadores de carga, que tendem a equilibrar a força magnética. Dessa maneira, no equilíbrio, as intensidades das forças são iguais. Então, sempre que eu falo aí de forças iguais, o que acontece? Passa aí, professor, desce uma... Olha só o que acontece. Esse é o movimento da barra, certo? Nós mostramos lá que tinha um elétron. O que vai acontecer? Pode passar mais uma? Ali, ó, vai surgir neste ponto, olha lá. Aí a velocidade da barra, para onde ela se moveu, né? Todo mundo viu o efeito. E vai surgir uma força magnética e contrária à força magnética. Para equilibrar, vai surgir uma força elétrica. Então, aí o que você percebe? Que a força elétrica ela está equilibrando a força magnética, certo? E aí sempre você tem que fazer essas regrinhas. Lembrando, ó, o campo está saindo, certo? Aí o campo está saindo da TV para você. Aí você faz a regra da mão direita, você vai ver que o empurrão é para baixo. Só que aí, como é negativo, a direção da força magnética é para cima. E a força elétrica vai estar na direção para baixo. Então, mostrando aí que as cargas, elas se dividem dessa forma, né? É positiva embaixo e a negativa em cima. Então, aí certinho. Só voltei, professor, de novo, para eles verem os efeitos, volta todos e tal, para acompanhar aí. Pode voltar no computador, é mais fácil. Aí, ó. Partícula negativa, a barra se move. Lógico que não é uma, né? São milhares. O que acontece com o movimento nessa direção, fazendo a regra da mão direita? Eu sei que a força magnética aponta para cima porque é uma carga negativa. E para equilibrar, surge a força magnética para baixo. Separando assim, positivo e negativo, criando polaridade. Polaridade elétrica aí, né? Positivo e negativo. Beleza, então. Aí o efeito, vamos lá para frente. Bom, o módulo da força elétrica, olha só, é diretamente proporcional. Significa o quê? Que quando um aumentar, o outro tem que aumentar. Então, ó, o módulo da força elétrica é diretamente proporcional ao valor do campo elétrico e da carga Q. A carga que vai estar ali presente. Força elétrica, lembrando que é quem? Carga vezes o campo elétrico. Nós fizemos isso aí lá em campo elétrico, né, Décio? Força elétrica, fizemos todos esses... Nós vimos que o campo elétrico, né, uma carga no campo elétrico vai sofrer o efeito da força. Ação de uma força. Só vai existir... prova, né? Isso, só vai existir... O campo existe. Se colocar uma carga, lógico que vai ter que existir força, né? Ou atração ou repulsão, mas vai surgir. E o módulo da força magnética é proporcional à velocidade, ao campo magnético B e também à carga. Portanto, olha o que eu vou ter, QVB. Se eu aumento o valor da carga, o que eu aumento também? O valor da força magnética. Se eu aumento a velocidade de movimento, aumento a força magnética. E também se eu intensificar o campo magnético. Bom, mostrando aí, o professor Décio colocou, força elétrica é Q vezes E, força magnética é QVB. Aí já dá para perceber que alguém vai simplificar, né, Décio? Alguém aí vai... Eu acho que vai aparecer o efeito, se passa aí, dá uma olhada. Tem um efeitozinho aí? Passa aí. Olha aí, rapaz. Aí é efeitos especiais, rapaz. Isso é o professor Mac que colocou. Não é? Já antecipei. Bom, e o resultado final, campo, ele também pode ser... Campo elétrico, olha só.
eu posso relacionar ali em cima a força elétrica com o campo elétrico, lógico, com a carga de prova. No entanto, eu também posso como é que se fala? Relacionar campo elétrico com o campo magnético e não vai depender da carga, vai depender de quem? Da velocidade. Então, a velocidade que vai ser o fator aí que vai interferir, né, nessa interação, né, campo elétrico e campo magnético. Então, aí, relacionado. Podemos ver que a velocidade pode ser encontrada com a relação dos dois campos, elétrico e magnético, certo? Pessoal, olha só, toda vez que nós falamos, essa parte de física aí, ela é com letras. A pessoa fala, isso não é matemática, matemática é conta, não. Conta Totalmente. nem é matemática, conta é só uma operação, uma coisinha só que você faz lá as continhas, isso aí é conta. Matemática verdadeira é isso que você vê, é uma organização dessas letras que representam um geral. Qual é o valor do campo? Não interessa qual é o valor do campo, pode ser qualquer valor. Qual é o valor da velocidade? Eu só sei o seguinte, eu sei que a velocidade vai influenciar na relação do campo elétrico com o campo magnético. Justamente. Então, quanto maior for a velocidade, maior vai ser a interação deles, né? Porque aí você percebe que a velocidade está relacionando quem? Campo elétrico sobre campo magnético. Lembrando que nesse caso não é vetorial, porque a velocidade é constante. Isso. Né? E não vai influenciar essa questão da carga. A carga, nesse caso, não vai influenciar. Justamente. Mas eu vou ter que saber qual é a velocidade, sendo constante, e qual o valor de um dos dois, ou do campo elétrico ou do campo magnético. Muito bem. Se eu souber um, eu sei o outro. Toda vez que você tiver uma equação com 3 incógnitas, desde que saiba 2 enquanto é outra. Exatamente. Se eu não souber, aí não tem como, né? Não, aí com tem dois, que... aí... Só se aí dá tiver trabalho. outros dados com 2 equações. Isso. 2 incógnitas, 2 equações. Sisteminha linear, né? Isso, exatamente. Nós já até fizemos em algumas aulas aqui. Vamos lá, então? Vamos lá, continuando? Então, prestando atenção aí, essa relação, tá? Já tinha... Volta lá rapidinho. Já, aqui, ó, são duas relações. Primeiro, essa daqui de cima, que tem que prestar atenção, ó. Isso aqui você pode achar uma questão que tiver que relacionar. E essa outra aqui, ó. Essas duas são muito importantes. Porque aí você comprova o fenômeno do eletromagnetismo, né? Sempre a eletricidade vai estar relacionada com o magnetismo. Vamos para frente. Se for necessário usar, agora eles têm essa capacidade, né? Então, em um campo elétrico uniforme, ele não vai estar variando, a diferença de potencial ΔV é diretamente proporcional ao módulo do campo elétrico. Então, significa se um aumentar, o outro aumenta. E a separação entre as cargas D, ou seja, olha aí, é diretamente proporcional, né? A velocidade vai ser diretamente proporcional ao campo e à distância. Fazendo aí a substituição, né? Colocando o epsilon, né? A diferença de potencial porque a diferença de potencial é a força eletromotriz, né? Isso. Então, substituindo o valor do campo elétrico, tá dado aí em cima, ó. Só que aí, lógico, né? Vai ser ΔV, no caso, sobre D, né? Vai acabar aparecendo ali. Bom, podemos calcular a diferença de potencial, que é a FEM, induzida na barra. Lembrando que, no caso aqui, o campo elétrico era VB, só está fora de ordem, né? Isso. Aí o D é daqui. Exatamente. Aí só faz uma substituição. Vamos fazer um exercício, então. Exatamente. Uma barra condutora de 1 metro de comprimento. O bom é que já está em metros, né? Desloca-se perpendicularmente a um campo magnético uniforme. Geralmente o campo magnético ele tem que ser uniforme, né? Com velocidade 7 metros por segundo. O vetor campo magnético tem módulo de meio Tesla. Direção perpendicular ao plano da página e sentido para fora desse plano. Então está saindo, né? Determine a fé induzida na barra pelo seu movimento e a polarização da barra. Vamos lá, vai mostrar aí a situação. Então tá aí, ó.
Mostrando o campo, né? O campo está saindo, a barra está se movendo da esquerda para a direita. Aí vai mostrar a direção da velocidade, né? Do movimento, na realidade. 7 metros por segundo o valor da velocidade. Neste momento vai fazer surgir... Surgiu o que aí? Força magnética e força elétrica. Com isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma polarização dessa barra. Então, eu já sei a polarização. Negativo em cima, positivo embaixo. Então, aí, porque pediu, né, anteriormente, como seria a polarização da barra. Então, aí já é dado uma resposta. Justamente. A fém gerada pelo movimento da barra vai ser dado por quem? Aí você tem epsilon igual a V vezes D vezes B, né? 7 é a velocidade, está em metros por segundo, a distância está em metros, 1, e o Tesla, né? Meio Tesla, que é o campo magnético uniforme. Todo número multiplicado por 1 ele mesmo, elemento neutro, e todo número multiplicado por meio é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Fica 1 sobre 2, então né? Divide na metade. Sempre o resultado multiplicado por meio é metade. Força eletromotriz é diferença potencial, é dado em volts. Exatamente. Então é um exercício bem simples. Primeiro caracterizou e depois fez a conta. Eu podia fazer o contrário? Tanto faz. Um não vai afetar no outro. Não teve nenhuma necessidade, um não vai influenciar. Uma questão é vetorial e a outra é módulo, né? Então aí, tranquilo. Vamos para a próxima questão, um outro exercício, né? Considere uma barra condutora CD de 3 metros de comprimento que se desloca perpendicularmente com velocidade também não, né? Que é 3 metros, só coincidência do número. Mas a velocidade é 3 metros por segundo. Então significa que vai andar em 1 segundo. Isso. O campo magnético uniforme é 8 vezes 10 a menos 2 Tesla, ligado a um circuito com uma resistência, olha bem, de 4 ohms. Até agora a gente nem trabalhou, né? Circuitos elétricos dentro de um sistema desse. E como mostra a figura Pode seguinte... mostrar a figura na frente? Tá aqui, ó. Essa é a figura. Né? A resistência aqui, ó. Isso, 4 ohms. Né? Okay. A barra ligada. O movimento da barra provoca o aparecimento de uma fém induzida, certo? Gerando corrente no circuito. Quais são os valores dessa força eletromotriz e da corrente induzida? Então, pessoal, olha só, dá uma olhadinha aqui. O que eu falei ainda agora? Eu falei, pessoal, a equação, ela é uma só, você tem que entender ela. Não interessa o número que você usa. Qual é a diferença do exercício anterior para esse? Eu acho que nenhuma, né? Por quê? Agora é um circuito, né? Antes era 1 metro, agora é 3 metros. Eu mudei o comprimento. Justamente. Saiu de 1 para 3, tripliquei. A velocidade era 7. Eu reduzi a velocidade para 3 metros por segundo, mas eu continuo usando velocidade e continuo usando distância. Ah, qual é o campo? O campo era meio Tesla. Agora é 8 vezes 10 a menos 2, então é 0,08 Tesla. Número. Então é isso que a gente tenta... E a diferença é que o outro era aberto, então não tinha corrente elétrica. E esse vai ter corrente, porque é um circuito fechado. Exatamente. Fechou o circuito, como eu falei, está polarizado. Colocou um circuito para... Fechou o circuito, na realidade, né? Você fecha o circuito, o que acontece? Vai fluir, vai ter corrente elétrica. Você tem um circuito, tem uma tensão, a força eletromotriz tem que ter uma corrente elétrica, né? E principalmente para o aluno ficar assim, ai meu Deus, eu não entendo, eu faço um exercício e não faço outro. Por quê? Porque você olhou para o número e você olhou para um resultado. Ah, deu 10. Deu 10 o quê? Ah, deu 10. Aí fica. Então, deu 10 volts? Ah, volts é a fém. Então, todo resultado que for fém vai dar volts. Então, eu vou utilizar... Ah, agora resistência. Ah, apareceu ohms. É resistência. Ela relaciona quem? Corrente e tensão. Só que a tensão, nesse caso, a gente está trabalhando um pouquinho com a fém, né? A força eletromotriz que vai fazer... do gerador, né? Isso. Lembrando que uma barra em movimento é praticamente uma bateria, um gerador. Isso mesmo. Vai gerar enquanto tiver movimento. Parou o movimento, ela para de gerar. E outra que geralmente é um movimento ida e volta, oscilante, né? Ele vai oscilar, se não oscilar, por quê? Se não para. Zera, vai no máximo, mínimo, zero e fica esse movimento.
Mas o importante, importantíssimo que eu falo, não fiquem olhando para o número, não fique tão, por quê? Exatamente por isso que a gente deixa a calculadora, né, Décio? Porque a nossa ideia, a ideia do Enem é que você faça o quê? É que você monte a equação. Entenda o procedimento. Você vai resolver qualquer uma. Porque 4 operações, multiplicação, divisão, soma e subtração. Isso aí é o básico que praticamente a gente resolve tudo. Todas as outras são derivadas dessa, né? Justamente. Na verdade, eu até brinco, né, como matemático, fazer igual, como matemático que sou, mas não exerço, a única operação que existe é a soma. O restante é derivada dela. A soma de vários números é a multiplicação direta, né? Você faz a multiplicação. 4 vezes 4. Você somar 4 vezes o 4, mas você faz direto. A subtração, você soma negativo. Justamente. Você não subtrai. Você soma. Então, a divisão também é a subtração mais rápida. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você consegue entender essas coisas, tudo fica mais fácil. É fácil de aprender? Não. É por quê? Porque você tem que treinar, você tem que fazer exercício. Mas é por isso que eu estou falando, se liguem mais no entendimento. Se liguem mais em ler, em refletir, olhar o que representa. Na hora de fazer a conta vai ser a coisa mais fácil. Vamos lá? Continuando? Vamos então, continuando lá. Então, o circuito aí, né? Tá feito aí a representação. Então vamos lá, para frente. Campo magnético. Saindo, né? Vou tirar o meu R agora, que o outro é bem mais bonito. Olha aí. Né? Nós falamos da barra CD, né? Nesse caso, tem uma distância aí de 3 metros. Isso. Certo? Opa! Essa é a representação, né? A representação foi uma barra CD se movendo, a distância, o campo saindo e a resistência. A FEM gerada nesse circuito provoca o aparecimento de corrente induzida, correto? A FEM é calculada como a nossa equação matemática, né? Olha aí, ó, VDB. A velocidade foi dado 3 metros por segundo, a distância é 3 metros e o campo magnético 8 vezes 10 a menos 2 Tesla. Isso. Então, multiplicando tudo aí, né? 3 vezes 3, 9 vezes 8, 72, dividido por 100, 0,72 volts. Volta a vírgula 2 vezes, aí usa a regra que achar melhor. Mas aí é bem direto, né? Uma conta direta, aí não tem para onde fugir, vou inventar, vou fazer diferente, não tem necessidade nenhuma, é bem direto. Vamos lá, continuando aí, segunda parte. Nós encontramos agora, pela lei de Ohm, nós temos a força eletromotriz, temos a resistência, para encontrar a corrente fica muito fácil. U igual a RI, ou I igual a RI. Né? Lembrando Nesse que caso, usa porque é volts, né? Justamente, como queremos uma corrente elétrica, Passa o R dividindo. multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Exatamente. Que é o 4 ohms, né? 72 dividido por 4, né? 0,72, 0,18 amperes. É isso. Usou 4 ohms agora, primeiro resolveu, fez todo o procedimento para depois substituir. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa fala, eu poderia ter feito primeiro a corrente elétrica? Não, porque... Você não tinha força eletromotriz. Exatamente, então não tem como resolver de uma forma errada. Tu tem que seguir o passo. Às vezes, como eu falei anteriormente, a outra questão era uma representação vetorial, você tinha que dizer para onde se movia, a direção do empurrão, a costa da mão por ser uma cargas negativas, tu faz toda a representação. No entanto, aqui não, aqui eram 2 resultados numéricos e um depende do outro. Para usar a equação, a lei de Ohm, o que acontece? A lei do Ohm, né? Ohm, a lei do Ohm. Então, o que acontece? Você pega lá a tensão igual a resistência vezes corrente. Então, se você lembrar, tensão é o U. Ou V, que é volts, mas aí U e V não vai mudar muita coisa. Você sabe que resistência, já está no nome, resistência. A única que muda é a corrente elétrica, né? Que é intensidade de corrente elétrica. Mas, independente disso, quem representa é a letra I. Você olha ali, como nós falamos, falta 2. Aí fica difícil, como é que eu vou achar? Se eu não tenho I, não tenho o epsilon. Aí você, então eu vou achar o epsilon. Eu posso achar o epsilon como? VDB.
Então, velocidade, distância e campo magnético. Corretíssimo. Fazendo desse jeito, sempre na sequência. vai ser sempre da NASA. Exatamente. Vamos lá, continuando. Então, é só ele prestar atenção. Isso é como um jogo, né? Eu falo até que é uma brincadeira, né? Se ele olhar para cá, ele observa ó, que ele está faltando esse e esse. Se está faltando, o que eu faço? Volto para cá, ó. Olha aí. Vou achar ele para depois eu voltar aqui e substituir. Então, tem um caminho para chegar até aí, né? Bom, o canhão de Gauss. Esse aqui é bem legal porque é uma representação, né? É uma representação da prática. A teoria na prática, né? Um canhão de Gauss ou canhão eletromagnético é um tipo de acelerador de projéteis que consiste em um ou mais espiras usadas né, como eletroímãs na configuração de um monitor linear de indução que acelera um projeto ferromagnético ou condutor a altas velocidades. Então, o que acontece? Quando você... Dá uma voltadinha lá. Quando você olha isso aqui, gente, dá uma olhada aqui. Todo conhecimento ele pode ser usado de duas formas, né? Você sabe que a pessoa que estuda, ela sempre tem uma aplicação que pode ser boa ou ruim. Por exemplo, você pode criar uma arma com isso. Uma arma meio que sem sentido, mas pode criar um canhão que vai acelerar uma partícula como? Se ela for ferromagnética, ela passando ali, ela vai sofrer a influência de quem? Do campo magnético e vai acelerar cada vez mais essa partícula. Por isso que fala que é espiras. Então, ali vai ter as espiras e ele vai estar girando, então tudo que passar aqui vai acelerar. No entanto, na sua prática do dia a dia, você pode fazer um acelerador de uma bolinha de ferro simplesmente para você ver a interação. Você solta com uma pequena velocidade, depois o que acontece? Aumenta, né, Décio? Vai ficar muito mais veloz. Aí você entende que vai ter o movimento inicial da bola e a interação dela com a força magnética do ímã, de neodímio, e depois em relação aos outros. Beleza? Vamos voltar lá? Então, dá uma olhadinha. Continuando, então. Então, aí é uma das aplicações. Continuando. Em quase todas as configurações de canhões magnéticos, as espiras e o cano da arma são organizadas em um mesmo eixo. Acabei de falar, você pode criar algo bom ou algo ruim. Uma arma é para defender, não sei. Aí é o ponto de vista de cada um. O nome canhão de Gauss é também usado para designar tais aparatos em referência a Carl Friedrich Gauss, né? Quem primeiro formulou descrições matemáticas sobre o efeito magnético acelerador usado pelos canhões magnéticos. Então, quando fala canhão, você está vendo que é exatamente uma arma, um acelerador que vai impulsionar um projétil. Não é que a gente fala bala, né? Mas o certo são projéteis, né? Que são lançados. Bala doce, né? Bala é doce, né? Então, aí são projéteis. Agora, já vou lembrar outro nomezinho também. Então, passando aí. Canhões magnéticos geralmente consistem de uma, né, ou mais espiras localizadas ao longo do cano, porque tem que ter várias para sofrer várias interações. Assim, o trajeto do projétil, isso, eu queria lembrar isso, em aceleração permanece entre os eixos centrais das espiras. As espiras são alternadas ligadas, né, e desligadas. Em ligadas e desligadas, desculpa. São alternadas em ligadas e desligadas em uma precisa sequência de tempos, de modo que o projétil seja acelerado rapidamente pelo cano através das forças magnéticas. Bom, então continuando aí. Enquanto alguns conceitos, né, de canhões magnéticos usam projéteis ferromagnéticos ou mesmo projéteis de ímãs permanentes, a maioria dos designs para altas velocidades incorporam uma espira acoplada ao projétil. A espira está lá dentro, como parte dele.
No caso, o primeiro canhão magnético operacional foi desenvolvido e patenteado pelo físico norueguês Christian, aí vem, Birkeland. Birkeland, pronto. Pronto, Christian Birkeland. Nome bem diferente. Olha aí. E olha só, que aí em cima você está vendo o quê? A arma. Aí o que acontece? Exatamente aqui você vê, ó, que vai começar aqui e esse objeto vai ser acelerado várias vezes e aumentando sua velocidade gradativamente, só que aí bem rápido, né? E aqui é um brinquedo, né? Um ímãs permanente, né? Isso, mas é um brinquedo, né? Não vai ser necessariamente, só que tem a mesma função. Por quê? Aqui é gerado um campo magnético, uma força magnética para acelerar. E aqui é a mesma coisa, ó. Quando a bolinha chega perto, o que o ímã faz? Ele atrai e aí tem um choque, né? O choque é a transferência de movimento, né? De força, da energia. Quantidade de movimento. Exatamente. Então transfere. Como ela já acelerou um pouco, a próxima puxa mais ainda. Então nesse movimento aí o que vai acontecer? Sempre esse aumento. Então aí, ó, vocês observaram que aqui, ó, tem três espiras. E em alguns casos aqui dentro desse projétil você vai encontrar o quê? Outra bobina para interagir com essa de fora, para aumentar o efeito dessa aceleração. Então, quando falou várias vezes de espiras, o que acontece? Ó? Observando aqui, olha aí o que fala. Ó. Em quase todas as configurações magnéticas, as espiras e o cano da arma são organizadas em o mesmo eixo. Então, dessa forma ele foi descrevendo. E só lá na frente foi que você observou. Então, ele fala aqui, ó, é um acelerador de projétil e com uma, né, ou mais, vocês viram lá naquele exemplo, que são 3, então usadas como eletroímãs nas configurações. O motor, né, aqui no eletroímã de neodímio tem no Manual do Mundo, quem quiser. Eles estão bem aqui, né? Tem como montar isso aí numa calhazinha. Só tem que achar... Na internet só procurar o Manual do Mundo. Isso. Procura lá, canhão de Gauss. Só tem que achar as esferinhas de um tamanho para interagir, né? Até seria bom, assim, no neodímio colocar alguma proteçãozinha de borracha, que ele é muito fácil de quebrar. Então, se você colocar muitos aí, vai chegar um ponto que ele vai romper, né? O impacto e essa calha aí é uma calha elétrica para poder tampar fios. Em casa é baratinho, facinho de montar. Esses neodímios não são caros. Não. Pedindo pela internet, eles chegam assim. Não é melhor comprar, não, acho que se pedir. Mas aqui em Porto Velho é difícil, né? Não, tô brincando. A internet é até mais barata. Não, tô brincando, é bom comprar, né? Que se pedir, eu acho que eles não mandam. Não, brincando. Mas sempre tem vários... Não, mas pede, vai que cola. Fala que é para experimento da aula, né, de física. Então aí tá muito engraçadinho hoje, né? Engraxadinho demais. Então aqui você percebe essa interação. Então, pessoal, olha só, toda aplicação, até agora, né, vai começar essa questão aí do novo ensino médio, ele vai tratar muito o que você quer ser, aonde você vai trabalhar, qual é o seu estilo de vida. Eu quero ser o Elon Musk, né? Dizem que ele é bilionário, mas vive como pobre, então... Não, mas então não quer não. Então é difícil. Quer ser bilionário e viver como bilionário. Isso. Mas o que acontece? O conhecimento, ele pode ser usado de várias formas. Aí vai ser da sua índole, utilizado da forma correta ou não. Você tem vários exemplos, você tem exemplos no dia a dia, tem como aplicar os conhecimentos que são adquiridos aqui. Como foi falado, você não vai construir uma arma e nem deve, que aí não tem nem utilidade você fazer o canhão de Gauss, porque não vai ter onde usar. Sei lá. Agora, se for uma brincadeira... O seu aluno aí da mediação vai ser um engenheiro, por exemplo, na Marinha, nas Forças Armadas, vai construir arma. Isso, mas não agora. Agora não, lá na frente pode até ser. Só que aí ele vai estar trabalhando, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, para o seu país. No entanto, dá para fazer. Professor, posso fazer com outro ímã? O que vai acontecer? Por que usar o ímã de neodímio? Porque ele é mais forte. A interação dele vai ser bem maior. Se você usar o outro, o que acontece? Não vai acelerar tanto. Mas vai acelerar? Vai.
Porque vai ter a interação do movimento inicial, a aceleração, a transferência de quantidade de movimento que a gente viu lá no primeiro ano. Aí o que acontece? O choque, né? Aí vai ter de novo a interação com o segundo, que já está com a velocidade maior, vai aumentar mais ainda, vai ter o choque, vai impulsionar e vai jogar para frente. Por que eu falei que não dá para usar? Tem que ter o conhecimento do ímã também. Ele é muito frágil, o professor Décio tinha alguns, né? Do professor Mac. O professor Mac aqui tem. Aí o que acontece? Lá dá para perceber que se você der uma pancada um pouquinho forte, quebra. Então aquele canhão de gás você não pode colocar muitas configurações, né? Ali você viu que solta uma bolinha, bate no ímã, né? Tem 2 ali juntos em cada um e mais 2 esferas. Por quê? Vai bater aqui 2 ou 3, vai bater aqui e vai sair só uma. Se eu jogar 2, vai sair 2, né? Que nós já vimos essa questão da quantidade de movimento e energia que é transferida. Então, se você colocar muito, vai chegar um ponto que ele vai ter um impacto tão forte que vai acontecer o quê? Vai romper e vai quebrar. Então não vale a pena, né? Ele é muito forte. É igual você olhar um motor de carro, por exemplo. O motor de carro ele aguenta uma temperatura muito alta. No entanto, o impacto, qualquer impacto nele que seja um pouquinho maior do que ele resiste, ali ele já rompe, ele quebra mesmo, é quebradiço, né? Então ele é feito o quê? Para aguentar a temperatura, não impacto. O ímã, ele é feito para ter uma força magnética muito grande, mas ele não resiste a pancadas, né? Ele é frágil. Beleza? Então, lembrando que a aula continua. Eu sempre troco, né? A aula continua, beleza?